Esmagadora maioria vota pela anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson na Rússia. Kiev classifica referendos de farsas. Verdadeira chuva de estrelas no comício de Lula da Silva em São Paulo. Campanha para as presidenciais brasileiras entra na reta final. A Comissão Europeia prepara legislação para acelerar o acesso a matérias-primas raras e diminuir a dependência da China. Mais de 90% dos residentes nas regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson terão votado a favor da anexação à Rússia nos referendos, de acordo com os resultados parciais divulgados pelas autoridades nomeadas por Moscovo para as regiões. O escrutínio ocorreu durante 5 dias nestes territórios, que constituem cerca de 20% da área da Ucrânia. Uma votação classificada por Kiev e pelo Ocidente como uma farsa, mas que para o Kremlin justifica a ação militar. Salvar as pessoas dos territórios onde os referendos estão a decorrer é esse o principal objetivo da nossa sociedade e do nosso país. As palavras de Putin não demovem Kiev, que sublinha que estes referendos fraudulentos não alteram em nada a vontade dos ucranianos de defender a integridade territorial do país. O principal é que essas ações, essas decisões de Putin não terão nenhuma influência na política, diplomacia e ações da Ucrânia no campo de batalha. A comunidade internacional fez saber que não vai reconhecer os resultados do alegado escrutínio. A União Europeia vai ainda mais longe e anunciou que haverá consequências para aqueles que participarem nos referendos, que classificou de ilegais e ilegítimos. Entretanto, o antigo presidente russo Dmitry Medvedev reiterou esta terça-feira a ameaça de que, caso seja necessário, a Rússia irá recorrer a armas nucleares na guerra da Ucrânia para defender a integridade territorial do país. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que o Kremlin enfrenta uma tarefa assustadora ao tentar acalmar o povo russo enquanto ainda mobiliza homens suficientes para continuar a lutar. As autoridades pró-russas começaram a anunciar os resultados dos pretensos referendos de anexação, relatando uma participação alegadamente elevada. A 30 de setembro, o presidente Putin deve discursar nas duas câmaras do Parlamento russo. O Ministério da Defesa do Reino Unido diz que há uma possibilidade realista de que Putin anuncie formalmente a anexação das regiões ocupadas da Ucrânia à Rússia. Isto seria feito antes de 1 de outubro, data de início do ciclo normal de recrutamento de outono da Rússia, para permitir o recrutamento forçado de civis ucranianos para lutar contra a Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, os líderes russos esperam que qualquer anúncio seja visto como uma justificação para a operação militar especial e consolide o apoio patriótico ao conflito. O Kremlin está a ter dificuldades para acalmar a população russa. Houve protestos em pelo menos 35 cidades no dia 25 de setembro e em pelo menos 10 no dia 26 de setembro. O Kremlin pode estar a ponderar fechar formalmente as fronteiras ou restringir o movimento de homens em idade de combate dentro do país para implementar melhor a mobilização parcial. Uma queda misteriosa na pressão e fugas nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 estão a ser investigadas como um possível ataque pelas autoridades alemãs e dinamarquesas. Primeiro foram detectadas fugas em águas suecas e dinamarquesas no gasoduto 2, depois a perda de pressão no 1. Citando fontes federais, o diário alemão Tagesspiegel diz que estes acontecimentos não são provavelmente uma coincidência e estão a ser considerados atos potenciais de sabotagem. Nenhum dos gasodutos está a fornecer gás da Rússia à Alemanha neste momento. A certificação do Nord Stream 2 foi suspensa depois de a construção ter sido concluída e a Rússia interrompeu o fornecimento através do Nord Stream 1
este mês. Embora os gasodutos não estejam a funcionar, os dois estão cheios de gás. Depois de ter sido detectada uma fuga na segunda-feira, a Autoridade Marítima dinamarquesa emitiu um aviso à navegação e interditou uma zona de 5 milhas náuticas à volta do gasoduto. A campanha eleitoral para as presidenciais brasileiras entrou na reta final e para os candidatos chegou o momento de jogar os trunfos. O comício de Lula da Silva esta segunda-feira em São Paulo foi uma verdadeira chuva de estrelas, com vários pesos pesados da música brasileira a mostrarem o apoio ao candidato do Partido dos Trabalhadores. O apelo ao voto em Lula atravessou fronteiras e foi feito por estrelas que nem sequer poderão votar a 2 de outubro, como Roger Waters, Mark Ruffalo e Danny Glover. Na hora de falar aos presentes, Lula da Silva culpou o atual presidente pelos males do país. A volta da fome, o desemprego recorde, a inflação fora de controle, os preços abusivos dos alimentos, do gás e da energia elétrica, a destruição das políticas de inclusão, o endividamento das famílias e a violência política, todo esse sofrimento provocado pelo atual governo faz parte de uma das páginas mais infelizes de toda a nossa história. Jair Bolsonaro, por sua vez, acelera para tentar recuperar o terreno perdido nas sondagens, mas parece não sair do mesmo sítio. De acordo com a última sondagem da IPEC, o presidente brasileiro mantém-se com 31% das intenções de voto, já Lula subiu para os 48% e pode perfeitamente sonhar com uma vitória logo na primeira volta. A nave espacial DART da NASA colidiu com o asteroide lunar Dimorphos, um teste histórico para evitar que o objeto atingisse a Terra. O momento exato da colisão foi captado em vídeo. A nave colidiu a uma velocidade de 22.000 km por hora. Nos próximos 2 meses teremos mais informações da equipa de investigação sobre o que mudamos realmente, porque esse é o nosso objetivo número 2. O número 1 foi atingir o asteroide, mas agora temos de medir e caracterizar a quantidade de material dispersado. O objetivo principal era dividir o asteroide de 160 metros em poeira e desviá-lo da órbita inicial, uma missão de 320 milhões de euros para defender o planeta. Bauxite, lítio, tungstênio, terras raras. Estes nomes, ainda pouco conhecidos do público em geral, são alvo de grande cobiça a nível industrial e tecnológico. Estes minerais são indispensáveis para a transição económica ambientalmente sustentável. Baterias elétricas, turbinas eólicas ou chips eletrónicos são feitos com estas matérias-primas. De acordo com a Comissão Europeia, a procura destes recursos duplicará até 2030, mas o mercado está controlado pela China, apelidada de adversário económico. Há poucos dias, a Presidente deu exemplos concretos. Das 30 matérias-primas críticas da atualidade, 10 são, na sua maioria, provenientes da China. E a China controla basicamente a indústria de processamento global. Quase 90% das terras raras e 60% do lítio são processados na China. Temos de evitar cair na mesma armadilha da dependência em que caímos com o petróleo e o gás. No entanto, a União Europeia não está totalmente à mercê dos poucos países produtores e tem potencial para reduzir a sua dependência. Foram identificados locais de exploração destes minerais na Suécia, Finlândia e Portugal, mas existem muitos obstáculos à exploração. Por exemplo, no sul da Suécia existe o maior depósito de terras raras da Europa. Os investidores têm tentado fazer evoluir a produção há mais de uma década, mas as preocupações dos ambientalistas e a oposição da população local tornaram este projeto impossível. O desenvolvimento de um setor industrial deste tipo levará muitos anos. Além disso, não é suficiente ter os recursos em bruto para reduzir a dependência europeia.
Não faz sentido fazer apenas a mineração e depois enviarmos os minerais para a China. Portanto, temos de nos concentrar realmente em toda a cadeia de valor, desde a extração mineira até ao processamento, separação, seguido do desenvolvimento de outras componentes tecnológicas. A Comissão Europeia propõe valorizar os recursos europeus fazendo maior extração, mas também via reciclagem de materiais. Espera-se que apresente uma proposta sobre matérias-primas críticas nos próximos meses.